Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Residente Cast, o mais novo podcast do Eu Médico Residente. Eu sou Tatiana Calado, eu sou residente do primeiro ano de dermatologia do IMIP de Pernambuco. E, Tina, vamos dar continuidade ao nosso projeto de trazer residentes aqui conosco, que vão compartilhar com a gente sua trajetória até sua sonhada aprovação na residência médica. E não só a trajetória, mas também os bastidores, tudo que envolveu, toda a relação, detalhes, os perrengues, né, as lutas, enfim, os momentos de superação nesse caminho que a gente sabe que é tão árduo, mas eles vão contar tudo pra gente. E hoje não vai ser diferente, né? Sim, com certeza. Hoje a gente tem mais um convidado muito especial, de uma especialidade nova. Não tivemos ainda nenhum convidado. Mas para iniciar, eu sou Martina Duarte, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco e é um prazer imenso mais um episódio juntos, né, do Residente Cast, a mais nova temporada de podcasts do grupo Eu Médico Residente. E nosso convidado de hoje é o querido Ian Passos. Bem-vindo, Seja Ian. muito bem-vindo, Ian. Obrigado. Ian é residente do terceiro ano de otorrina no IMIP aqui em Pernambuco. Seja bem-vindo, Ian. Muito obrigado. Como a minha já disseram, sou o Ian, né? Sou residente do terceiro ano de otorrino. E a gente vai começar, né? Essa brincadeira aqui. Muito bem. Ian, onde é que você fez sua faculdade de medicina? Eu fui da Federal. Foi da Federal. Você é daqui mesmo? Sou daqui de Recife. Daqui de Recife, foi da Federal. E já tá no terceiro ano, não é isso? Terceiro ano. Pois é. Terceira saga, quase pra acabar. Quase pra acabar. 6 meses pra gente começar. É, maravilha. Ian, pra gente então começar, né? Pra conhecer um pouquinho mais da tua história, conta pra gente. Quando foi que você realmente pensou assim, caramba, tô aqui na minha faculdade, tô fazendo e preciso fazer a residência médica. É esse caminho que eu quero seguir. Quando é que foi? Como e por que otorrino? Vamos lá. Eu acho que eu nunca pensei que eu não conseguiria fazer residência. Eu acho que a gente já entra pensando em alguma coisa. Normalmente a pessoa já acha, não, eu amo neuro, eu amo cardio, que é aquela coisa que tá nos filmes, né? Que você vê a emergência, a pessoa lá reanimando, você intensivista, aquela coisa, né? Você vai entrando com aquele sentimento, né? De querer fazer algo a mais. E ao longo da faculdade você vai vendo várias áreas e vai descartando, né? Exato, dizendo não. É mais fácil, né? Eu já fui passando o X ali em metade, né? Aquela coisa e vai indo, né? Mas eu não entrei pensando em otorrino, eu pensei em clínica, fui da Liga de Nefro. Nossa, fui da Liga de Nefro. Né? Passei um ano na Liga de Nefro, dava plantão de UTI pela Liga. Ou seja, nada a ver. Visitou vários ambientes, né, diferentes. Mas aí também queria juntar pontos para a residência, né? Tem que andar com as regras embaixo do braço, tinha que juntar pontos, queria atrelar o útil ao agradável, boa, né? Inclusive. O útil ao agradável. Então, faria uma coisa que ia trazer, porque assim, clínica é importante para sua vida. Verdade. Não importa qual área que eu fosse seguir, eu ia precisar saber de alguma coisa. Então, sempre tentei procurar mais essa parte, assim, de emergência, de intensivo, que ia me ajudar depois. Mesmo que eu só quisesse ganhar o dinheiro, não quisesse fazer residência, alguma coisa ia precisar dessa área, né? Então, eu sempre quis procurar essa área. Sim, da própria clínica, né? Da própria clínica. Nefro, só pra entender. É porque... Houve aí um amor, foi uma paixão, como assim, foi a cadeira de Nefro é muito boa lá na Federal. Tem Marco Leve, professor Marco Leve, um abraço. Sete também. E, assim, a cadeira é muito forte lá. E eles pegam realmente na sua mão pra gente aprender uma coisa que é difícil, que o básico também é muito difícil. O básico também é bem importante na parte de nefro lá, e é uma coisa que eu gostava muito, assim, daqueles pacientes graves. Eu queria também ter contato com intensiva, que o nefrologista está muito inserido. E a Liga também dava a você essa questão, entendeu? De você poder fazer esse estágio. Então, eu queria atrelar os dois e juntar ponto para a residência. Então... Fui gostando, mas fui vendo que não era uma vida que eu queria, entendeu? Então, fui me afastando um pouquinho mais. E como foi que eu escolhi otorrino? A cadeira de otorrino é muito bem estruturada lá na Federal. Então, a gente tem tanto ambulatório como pode acompanhar a cirurgia. A gente tem um aparato bom para você conseguir seguir e dizer se você gosta ou não até. Então, na otorrino eu vi princípios básicos que eu queria para minha vida. Diversificar, por exemplo, eu queria intervenção cirúrgica. Eu acho massa, assim, você botar a mão na massa. Se eu não quisesse também, eu podia fazer só exames, que você tem esse aparato, ou só ambulatório, que eu também poderia fazer. E além das várias áreas que você pode seguir, você pode fazer para otoneiro, se você gosta mais de neuro, parte de otologia, parte de laringe, ou seja, é abrangente, parte de rinologia, parte de plástico você consegue fazer.
Perfeito, entendeu? Perfeito. Então, assim, abrange muito e pouca gente queria. Então, assim, o que pouca gente quer, ou porque é ruim, ou porque muita gente não tá chegando lá. Então, assim, você tem que ir Entendi. naquele caso. Inclusive, eu estava até conversando com o Ian um pouco antes, né, da Uhum. gente iniciar. Porque essa questão da faculdade ter algo mais forte daquela especialidade chama muito a galera para isso. A gente deu o exemplo, por exemplo, da UPE, que tem uma cadeira de cardio muito forte, né? A gente tem o Procap muito forte. E aí acaba atraindo bastante. E aí eu questionei a Ian, né? Porque o otorrino não é uma das especialidades que a gente tem muito contato durante a vida acadêmica. Exato. Inclusive no internato, não é uma das áreas que a gente Não roda. Rodei meu opcional para decidir, inclusive. Em otorrino? Em otorrino. Que é sempre uma opção. Botei logo no começo do ano que eu disse, rapaz, meu opcional, se for para querer, eu já estudo a mais, né? Porque tava lá topado. Ou então eu já descarto logo, já tenho o resto do ano para pensar em outra coisa. O plano B. E aí Ian trouxe a questão de que na federal eles têm uma cadeira de otorrino muito forte, né? Muito e aí isso acaba atraindo. Ele, inclusive, tem colegas de turma que são R iguais. Ou seja, uma coincidência, né? Na minha turma, assim, uns 5, 6 otorrinos. Nossa. Caramba. É um número muito grande para uma especialidade que tem poucas vagas, né? Uma especialidade pequena. Hoje em dia tá uma concorrência bem elevada. Bem elevada. No caso, essa concorrência, na época que tu fez, não era como é hoje, Ian? Já era topada. Eu acho que no meu ano foi a primeira. A primeira já mais foi concorrida. Muito alta, né? Caramba. Aí eu não ajudei o ano seguinte porque eu fui pra Marinha. Aí eu já troquei a vaga. Tem muita gente que não gosta de mim. Piorou no outro ano. Tem muita gente que não gostou de mim no outro ano, mas foi sem querer. Não, faz parte do jogo. Então, assim, despertou esse interesse durante a vida acadêmica por uma cadeira forte na federal. No internato, tu matou fazendo opcional. Matei fazendo opcional, exatamente. Mas não existia ainda algo concreto, então, no internato? Não. E também é aquela questão, né? Eu vou mirar no mais alto. Daqui pro final do ano, eu desisti, for para uma menor concorrência, beleza, eu estudei pro mais difícil. Perfeito. Então, o que eu quiser a menos, teoricamente, eu passaria. Verdade. Então, eu atirei no mais alto para tentar acertar. Essa dúvida aí era entre o quê? Otorrino e qual era a outra? Eu pensei em anestésio, muito, porque acesso direto também, tem essa questão que eu não falei, clínica, eu ia ter que fazer outra coisa. Você dava preferência ao acesso direto, Eu dava preferência ao acesso direto, de longe. De longe, ia ter que ser muito amor para eu não fazer o acesso direto. Meu Deus. Então, eu pensei em anestésio. Na hora de marcar o X, eu ainda fiquei titubeando. Quer saber, eu vou marcar mesmo e pronto. Caramba. Então, foi uma dúvida importante, foi. Né? E também tem aquela insegurança. Se eu não passar, foi porque eu marquei o mais difícil. Tem aquela questão da autoproteção que você fica. Sim. Mas, graças a Deus, deu certo. E aí, como é que... Porque, assim, você inicia o internato, você faz esse opcional, sente, né, na verdade, que o otorrino é a sua preferência, e você mirou mais alto, beleza. Mas aí ainda tinha todo o internato pela frente, né? Isso. Para poder finalizar Sim. a faculdade. E como é que você conseguiu, assim... Iniciou teu plano no 5º ano, assim, para começar. Já estava estudando. Como é que foi esse início de trajetória, já que você sabia que você provavelmente ia fazer a especialidade mais concorrida? Eu curti muito bem minha faculdade. Tá certo? Curti junto com meus amigos, tudo. A gente curtiu muito bem até o 5º ano. Nos 2 últimos, a gente fez valer. No 1º ano, eu dividi meu estudo praticamente em 2 anos. Eu estudei no ano antes, estudei no meu ano do internato no último ano, no 6º ano. Mas no 5º, eu queria focar mais no internato em si. Então, como é que eu dividia? As cadeiras que eu dava no preparatório, por exemplo, para a clínica, eu estudava quando eu estava rodando clínica, porque a gente divide porque cada faculdade hoje em dia divide um pouquinho diferente, mas a gente dividia por áreas, né? Em clínica, o que eu tinha dado no meu preparatório em clínica, eu começava a estudar no meu rodízio de clínica. Em GO, se eu tinha passado GO já, eu estudava em GO. Eu queria atrelar o cursinho ao meu internato, entendeu? Sim. Acabava estudando para a prova e acabava estudando para o meu rodízio em si. Então, eu não estudava no mesmo tempo, mas não deixava de estudar. Entendi. Entendeu? Tu começou a estudar sério mesmo já no 5º ano, então. Sério mas assim... Uma palavra muito não foi sério, organizada. não. Mas eu não cheguei zerado no 6º ano. Perfeito. Então, o meu objetivo era esse. Eu não deixar passar o internato, para depois correr atrás do que passou, mas também não queria chegar zerado no outro ano e fazer 2 em 1, entendeu? Entendi. Ou 6 em 1, né? Ou 6 em 1. Exato. Então, o meu objetivo era esse.
Entendi. Tu já fazia, por exemplo, prova na íntegra no 5º ano? Fiz já uma tinha... ou duas, fiz poucas. Tá, fiz entendi. poucas, sinceramente. Vamos dizer que nesse ano você focou mais realmente na sua faculdade. Eu foquei na faculdade, no internato. Aí tentei fazer o melhor internato possível, atrelando essas matérias, e no 6º ano caí de cara para estudar. Entendi. Então, não é, mas assistir às aulas, anotar. Sinceramente, eu nunca fui muito de anotar, chegar e fazer resumo. Não, para mim não funciona. Sim. Então, assim, as anotações que eu fazia na aula e livro eram o que eu usava. Nunca gostei muito de fazer resumo. Perdia muito mais tempo e não ficava muita coisa. Entendi. Esse era que ano, Ian? Esse no 5º ano. No 5º ano. E qual era o ano mesmo? Foi... Tu se formou... Eu me formei em 2019. Foi antes da 2019. Um pouco antes da pandemia. Isso, 2018. 2018, então. Isso, coroa. 2018, né? 2019. Aí, em 2019, em janeiro, já virou a chave. Como a gente começava em janeiro, tinha aquele período pós ali, meu aniversário dia 3 de janeiro, eu digo, dia 4 eu começo a estudar. Eita, caramba. Aí, curti, tá bom, comecei dia 5, porque dia 3 é meu aniversário. Então, dia 5, um atrasinho aí não ia custar. Dia 5, já comecei na otorrino. Tinha aquele período de recesso da primeira semana, já comecei no meu opcional em otorrino. Sim. Então, eu já fiz valer no meu começo, entendeu? Se for isso que eu quero, eu já comecei do começo do ano. Perfeito. Então, assim, meu objetivo já foi lançado no começo do ano. Acabei meu rodízio, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Gostei muito, então vou mirar nisso. Teu outro opcional foi de que, Ian? Meu opcional foi em rádio. Mas foi em dezembro, foi em novembro, na verdade. Por que eu escolhi rádio no meu opcional? Saber, agora eu fiquei na dúvida. Porque, assim, eu sempre fui muito metódico pragmático, eu sempre tinha um objetivo. Se eu escolhi rádio foi porque a prova de cirurgia daqui pegava muito radiologia. Então eu peguei muito do R3 lá, que discutia tom, ficava isso, ele mostrava todas as estruturas, rodei até no Barão, só tinha eu doutorando. Então, assim, ele pegou na minha mão para explicar tudo. Caramba. Então tu já garantiu um extrazinho aí na prova de CG, extra, né? Era uma coisa que eu gostava, era um rodízio mais leve, que eu tava na porta da prova, então eu tava 3 em 1. Rodízio leve, rodízio que eu aprendi e rodízio que servia pra prova. Isso dezembro, véspera de prova, né? Novembro foi por aí, meu opcional. De 2019. Batendo na porta. Prova. Aí, perfeito. Assim, eram os 3 que eu queria pra juntar no rodízio de opcional. Entendi. A gente percebe que tem uma preparação, de fato, assim, já de antes, né? Bem prévia, né? Aquela questão do edital em relação à nota de currículo. Tu já mirava esses pontos. Eu jogava com a regra do jogo embaixo. Não importa o que eu fosse fazer. Eu tinha que ter isso, não serve pra tudo, então pronto. Projeto de extensão. Projeto de extensão, eu fechei no meu currículo 0,9. Foi quase. Caramba. Eu só não tinha os 2 artigos. Eu acho que são 3 artigos que precisa. Sim. Eu só não fechei. Eu tinha um artigo... Faltavam 2. Olha, gente, isso é tão importante, sério, essa nota de currículo, especialmente para esses cursos, exato, de acesso direto, que são muito concorridos. E assim, né, um décimozinho... Um décimo tirou. Tudo faz diferença, centésimo, né? Muitas vezes, vai definir se você vai entrar, ou então se você vai ficar melhor colocado, e aí... No serviço que você quer. No serviço que você quer, exatamente. Então, é muito importante já ter noção, como você falou, ter... o edital debaixo do braço aqui e já as regras do jogo, as regras do jogo para você ter a sua melhor nota que você conseguir. São 6 anos de curso, então isso pra você falar. Dá tempo de correr atrás disso. Isso dá pra correr atrás no último ano se você não fez. Eita. Né? Dá, porque tem muitos amigos que fizeram assim. Fizeram isso, foi correr atrás do professor, pedia, conversava. Vou tentar atrelar meu horário. Dá pra tentar, entendeu? Dá pra conseguir também. Perfeito. Isso. E você lê o edital, nem que seja do ano anterior, porque o Pelson só vai sair no final. Dá uma girada de chave no... Por que, Ian, tu diz isso? Porque você vai encarar como verdadeiro aquela informação, entendeu? Você vai encarar como realidade. Eu tenho uma prova daqui a 1 ano, eu tenho uma prova daqui a 2 anos. Quando você lê o edital, você vê que aquilo vale. Pô, só tem essa quantidade de vagas. Eu nem sabia que era só essa quantidade. Eita, tem que fazer isso tudo. Ficha, São tantas questões. Você começa a fazer valer, entendeu? Entendi. Então, você faz um simulado pensando nesse edital, porque tem aquela quantidade de horas. Você estuda tanto porque você tem que atestar tantas questões, entendeu? Então, aquela concorrência, aquela frequência, tudo isso vai se tornando realidade. E quanto mais realidade você se torna, esse sonho, esse objetivo, mais você corre atrás, entendeu? Perfeito.
É bem estratégico, né? Já vem trazendo essa fala desde o começo. É verdade. Desde o começo, né? Da escolha, bem racional. Acho que vale também essa parte, né? De você não ser guiado totalmente pela emoção. Acontece e faz parte. Mas acho que quando você está, assim, mais com as regras mesmo definidas e você entende onde você está pisando, a chance de não se frustrar é um pouco maior, né? Um dos objetivos eu também não ter atirado para todo lado, assim. Muita gente faz prova para vários lugares. Eu não queria fazer isso porque também era caro, você pagar várias provas para vários lugares, passagem, tudo. Eu disse, quer saber, eu vou focar aqui. Aqui é onde meu pé, foquei aqui. Só na 6. Só na 6. Foi loucura, foi. Foi muita loucura. Foi um tiro só. Só tinha esse tiro. E pronto. Caramba. Deu certo. Eu não vou ficar pagando. Aí tinha prova prática, cursinho de prática, isso, aquilo, outro. Eu digo, cara, eu vou focar aqui. Aqui é meu estado, tô aqui tranquilo. Vou jogar com o regulamento embaixo do braço. O regulamento embaixo do braço e pronto. E foi. E deu muito certo. Deu certo, graças a Deus. Até saiu o listão, deu certo. Né? Quantas vagas a gente tem de otorrino aqui em Pernambuco? São 6 vagas. Quais são os serviços? São 2 no H-Menon, 2 no IMIP e 2 no HC. Agora, as 2 no HC são separadas agora da SES, né? Que tem o ENARE. Aí é outro processo de seleção. Mas eu não tô acreditando. Que só são 4 vagas pela SES. Só são 4 vagas. Caramba. E quando eu fui pra... Quando eu segurei a minha, ficou 5. Quem entrou depois de mim também segurou. Porque não foi pra Marinha comigo. Mentira. Só ficaram... só ficou isso. Os dois do mesmo serviço? Não, ele é do H-Menon. Ah, tá. Porque senão ia ficar um ano sem. Um de cada. Caramba. Foi. Por isso que tanta gente não gostou. Eu imagino. Foi complicado, realmente. 2 vagas de 6. É quase 50%. Eu recebia ligações no meio do treinamento da Marinha pro pessoal perguntando se eu ia ficar ou não. Mentira. Pra saber se ia rodar, se não ia. Só que lá a gente só tinha 5 minutos pra falar com os pais da gente. 2 era falando com o pessoal que me ligava e 3 era com meus pais. Meu Deus. Isso era na Marinha? Na Marinha. Você foi convocado quando? Eu fui convocado, acho que 15 dias, uma semana depois de sair o listão. Saiu em janeiro, né, ali, acho que uma semana depois saiu o listão. 2 meses antes, né, de começar a residência. Isso. Foi teve um pouco mais de tempo para se organizar. Teve, né? Teve. E aceitou bem essa ideia? Assim, era um dos meus objetivos também. Eu queria tirar um ano pra mim, assim, um ano, não foi sabático que eu trabalhei, mas eu queria tirar um ano pra desacelerar, você tirar aquela... Não é que você tava de prova, de eu tenho que passar, eu tenho que ser isso, se eu não passar. Só que se você não passa, você é médico. É diferente daquela época do vestibular, que se você não passa, você vira estudante de novo. Você chega no elevador e diz, não quero subir com ninguém, pra ninguém perguntar o que é que eu faço da minha vida. Estudando de novo? É verdade, não, você não quer essa parte, você só quer o luxo. Então, quando você não passa, você é médico. Isso. Que já é muito bom, né? Já é muito bom, entendeu? Então, assim, tem que girar essa chave também. Boa. Entendeu? Então, eu queria passar um ano bem, queria passar um ano seguro. E eu tinha a possibilidade de trancar minha residência, passar um ano ganhando dinheiro e entrar com um cacauzinho ali guardado, entendeu? Já com a reserva boa, né, boa, pra eu não ter que realmente conseguir me dedicar à residência, conseguir fazer um trabalho melhor e ficar mais tranquilo, entendeu? Entendi. Tu fosse convocado ou foi uma escolha, então? Como tinha muita gente que queria, você fica como se fosse um voluntário. Muita gente queria? Aí, muita gente quer. Hoje em dia, muita gente quer. Eu não sabia. Eu achei que a maioria não queria. Hoje em dia, muita gente quer. Entendi. Foi girando a chave também. Entendi. Caramba, pensando mais nessa estratégia. Né? Exatamente. Não era tão comum na época. Agora, todo mundo quer. Entendi. Aí, eu fui, disse que queria... Também todo mundo já fazia exercício físico antes, tinha um perfil mais lá, conseguiu entrar, entendeu? Legal. E fiz inúmeros amigos lá. Pessoas que eu já conhecia da minha sala foram comigo também pra Marinha. Então, assim, foi um período ótimo pra mim, durante um ano, ganhando dinheiro, tranquei minha residência, só entrei no outro ano. Perfeito. Tranquilo e calmo. Aí, voltando, então, para 2018, 2019. Porque, assim, só explicando pro pessoal, eu conheci Ian quando eu era doutoranda. Ian era R1, né? R1 na época, sofredor. Na época, R1 sofredor, todo R1 sofredor, né? De otorrino lá no EMIP. E eu tava naquela do 6º ano, de me organizando para estudar. Já tinha passado o 5º, já não tinha sido um estudo tão eficiente assim, né? Já tinha passado pela sensação de ter muito assunto atrasado, de não fazer tanto simulado
prova na íntegra, simulados, enfim. E eu tava naquela de, meu Deus, eu preciso me organizar, de fato. E aí, no meu rodízio não era um opcional, não, era um rodízio de cirurgia que você podia escolher. Otorrino era a parte mais clínica dos rodízios possíveis. Né? Tá, querendo fugir do bisturi. Aí, não, vamos pra otorrino. E aí, me deparo com o Ian. E aí, Ian começa a falar da trajetória dele, que eu sempre chegava perto do residente e fazia, como é que foi tua história aí pra passar na residência? Conta aí. Eu sempre queria saber. No dia do ambulatório calmo. No dia do ambulatório calmo, coisa rara. Mas deu certo, né? E aí, Ian aparece com inúmeras planilhas, assim, no celular. Olha, é o seguinte. Eu fiz todas as provas da SAES-PR, né, praticamente. Peguei, fui colocando os temas mais incidentes de cada ano, fui fazendo planilhas, de fato, sabe? Estratificando por incidência, colocando meus percentuais de acertos. E aí eu tenho prova de 2014, 15, 16, e 17, 17.1.2, 18.1. Eu fiquei assim, ó. Ainda bem que hoje a inteligência artificial faz isso pra gente. Na minha época eu vi vídeo no YouTube. Não, ele era Ian Métricas, entendeu? Meu Deus! Porque tem uma funcionalidade MR métrica. Hoje em dia ele a gente tinha tem as próprias métricas dele. Meu ele Deus. fez as planilhas dele. E eu fiquei assim, aí eu fiz, Ian, sério? Aí ele fez, sério e tal. Eu fiz, caramba, posso ligar o airdrop aqui? Como quem não quer nada, né? Liguei o airdrop aqui. Liguei, tá disponível, clica. E aí, enfim, ele me passou e assim, foi muito massa. Eu tava falando pra ele antes que até um pouco tempo atrás eu tinha enfim, nos arquivos do celular, porque isso eu acho que foi um acorda, menina, acorda, garota. Tem estratégia pra se estudar, sabe? Você não pode estudar simplesmente pegar o livro, segue o cronograma do curso muitas vezes e vai pra apostila e lê só. Não, tem que fazer questão, tem que pegar a prova, tem que treinar, aí tem que refazer, aí tem que ver onde você tá mais errando, tem que ver o que mais cai, enfim. E aí, por isso que eu tava tão ansiosa por esse episódio, porque Ian, ele fez isso tudo por ele, sabe? E aí eu queria, por favor, Ian, que você contasse. Vamos lá, da onde surgiu isso? Não fui sozinho, tem que dar o crédito também a Gabriel, amigo meu, por sinal vale a pena chamar ele. Olha legal. Vale a pena, Gabriel acabou a cirurgia e foi fazer anestésio. Eita, cirurgia geral. Tô espalhando mesmo. Pô, vamos falar com ele. Ele terminou cirurgia geral, já tá em anestésio. Passei em um dos primeiros em anestésio. Caramba! É um pequeno crânio. Todos crânios. Mas o que a gente fazia? Outra dica que eu disse, eu estudava muito ou em dupla e em grupo na revisão, mas eu acho que vocês devem perguntar sobre isso. Sim. Mas como foi que começou isso? Toda semana eu tinha um horário específico para fazer o simulado. E corrigia junto com ele. No 6º ano? No 6º ano. Como é que a gente fazia? Eu fazia o simulado normalmente no domingo, fazia de manhã, ali no finalzinho da manhã, e final do domingo para noite era meu dia livre, entendeu? Eu ficava tranquilo, ia assistir filme, eu fazia o que fosse. Mas eu botava porque era um dia que eu não tinha saco de estudar, entendeu? De parar para ler nada. Fazia a prova que eu deveria me obrigar. Não tinha internet, a evolução normalmente acabava mais cedo, não eram todos os rodízios que tinham evolução no domingo. Sim. Então eu conseguia ter um horário fixo para fazer isso. Então eu fazia meu simulado, semana seguinte a gente corrigia na sexta-feira à tarde. Por quê? Porque eu não ia estudar. Eu não ia fazer nada. Se eu chegasse em casa, eu ia dormir. Então, tinha que ser num horário que eu tivesse com outra pessoa que, quando eu estivesse cansado, ele ia me puxar. Quando ele estivesse cansado, eu ia puxar ele. Uhum. Então, ia ter que ser um horário combinado, assim. Então, a gente fazia toda sexta-feira, a partir, eu acho, de maio ali, que a gente começou a fazer isso. A gente corrigia na outra semana. Maio para junho que a gente começou a fazer isso. Tá, do 6º ano, não é isso? Do 6º ano. Certo. A gente corrigia essa prova juntos e computador do lado, corrigia, botava o assunto, a grande matéria, por exemplo, iterícia, e botava o subassunto, que a gente ia botando. No final do dia, eu ia para casa, levava essa planilha principal que a gente montava e ia botando a quantidade de... Pegava o geral de questões e ia fazendo quanto essa questão vale para clínica geral. Por exemplo, em GO, puerpério. Essa questão apareceu 3 vezes lá, na minha planilha. No final de questões de GO, isso daí deu 4 por 5%. Então, na minha revisão, não ia focar tanto nisso, entendeu? Perfeito. Eu ia focar mais em pré-eclâmpsia, tudo que tinha caído lá, entendeu? E distorce o que tivesse, que pop-Q... E que aparecia com a maior porcentagem. Só que isso eu fui fazendo esse banco de dados
No final do ano, eu juntei essa planilha, fiz uma planilha com um gráficozinho de barra, entendeu? É real. Foi um negócio organizado, foi um negócio organizado. Porque se não fosse organizado, eu não ia olhar. E para que eu tive esse trabalho todo? Verdade. Perfeito. Então, assim, toda semana eu fazia isso. Fui alimentando até o final do ano. No final do ano, eu tinha planilha de todas as áreas, com tudo que caía com a maior porcentagem. Tem gente que faz isso à mão e já tem uma ideia, porque vai fazendo, vai tendo a ideia. Eu tinha isso visualmente. Eu gosto de ter aquela coisa visual, metódica, escrita em números, porque aí eu me baseio mais, entendeu? Se eu acertei 80%, eu errei 20%. Desses 20% eu errei quanto? Eu errei o quê? Entendeu? Isso. Então eu gostava de ter isso base para eu pegar. Então isso me norteou muito na revisão. Eu não ia perder muito tempo com o que eu já acertava demais e com o que caía pouco. Menos. Entendeu? Exato. Então, isso daí, no final do ano, no grupinho da gente, a gente distribuiu para todo mundo estudou baseado nisso e fazia isso. E outra coisa que eu vou dar uma dica aí, que não sei se todo mundo já faz, se o Neto também já faz isso, mas a gente pegava, a banca da SES, ela não só faz prova para residência. Então, ela faz diversos concursos, por exemplo, concurso multiprofissional, entendeu? De várias áreas, de UBS, de tudo. E, por exemplo, questão de SUS, são a mesma banca que faz, entendeu? Sim, é a mesma banca que faz. Então, a gente treinava concurso para GO de Carpina, de outros municípios. Quem faz era a banca da SES. Gabriel que descobriu. Aí, a gente fazia. Teve uma vez que a gente tava fazendo prova de concurso de pombos. Nossa, entendi. Entendeu? Uhum. Na revisão da gente, porque a gente tinha acabado aquelas questões, acabado aquelas provas, a gente fazia, porque era a mesma banca. Exato. Então é a mesma pessoa, é o mesmo jeito. Sim. Pode trocar o que for, mas o jeito, a essência é a mesma, entendeu? Entendi. Então a gente fazia isso, a gente queria correr por fora pra fazer o diferencial. E fez, entendeu? Né? E deu muito certo. Deu certo. No meu ano, assim, todo mundo passou da gente. Certo. Do grupo inteiro. Impressionante. Então a gente entendeu correr por fora. Outra coisa que a gente fez muito dentro dessa revisão, a gente fazia muita banca de R3, porque também é a minha banca. Nessa época ninguém fazia. Mas a gente fez muita prova de R3, de clínica, onde tinha as atualizações que no ano seguinte eles botavam na prova da SES, entendeu? Sim, então, o artigo que saia que eles botavam para clínica, não, vamos endurecer a prova do ano que vem, botava do R3 de clínica, botava do R3 de cirurgia. Entendi. A gente fez todos. Então, a prova não foi um momento de surpresa para vocês, né? Não. A gente foi assim, calejada, a gente tinha feito muita prova, porque acabou aquelas provas todinhas da SES, e aí, vamos fazer o quê? Faz o resto das bancas das provas, pô. Sim. Galera de concurseiro faz isso há anos. Por que a gente não deve fazer também, entendeu? Exato. Eles fazem todas as bancas, as provas das bancas, por que a gente não vai fazer isso com a SES? Eles são muito bem treinados, né? Essa galera do direito, que são concurseiros. Entendeu? Tem que pegar estratégias. As mesmas estratégias que eles aplicam, a gente tem que aplicar para a saúde. Sim. Entendeu? Para qualquer concurso. Isso. Perfeito. Essa mentalidade aí, quando eu entrei em contato, eu fiz, caramba, é um novo mundo que tá se abrindo aqui pra mim, que eu não fazia ideia, assim, né, da importância. E eu achei muito massa que vocês foram atrás disso por si só, assim, sabe? E eu acho que isso foi muito trabalhoso, né, primeiramente, mas assim... Precursores mesmo. Precursores, exatamente. Mas vocês fizeram todo um trabalho, assim, compartilhado, então isso é massa, né? O estudo em grupo. Não sei se vocês estudavam em grupo no 5º ano. Não, 5º ano não. Vocês começaram mais no 6º, né? Isso. Mas no meio do ano do 6º, não foi pelo que tu falou, junho? Em dupla, a gente tem um grande grupo, certo? Dos meninos lá da faculdade, tudo. Só que cada um estudava um pouquinho separado. 2, 3 juntos. Na revisão é que a gente se juntou mais. Porque ninguém tinha mais saco. Eu não aguentava mais olhar pra Gabriel não aguentava olhar pra mim, Vitor não aguentava mais olhar pra ninguém. E pronto. Aí Lucas também não aguentava. E por aí vai. Ninguém aguentava mais olhar. Então vamos se juntar com um objetivo. Assim, você tem que ter realmente um objetivo. Era menos farra e era realmente para estudar. Entendeu? Então a gente pedia pizza, pedia almoço, fazia a revisão todinha dessa prova. Ou então fazia uma prova dessa em conjunto, cada um com seu resumo, seu iPad. Não, acho que é isso, isso e isso. Porque assim, não tinha discussão. Nenhum método residente, outros cursos fazem discussão da questão. Então, a discussão de por que aquela resposta é essa é que gerava o conhecimento, entendeu? Perfeito. Então a gente tava na revisão, é isso, não é isso. Deu letra B. Mas a resposta é falsa daquela outra por causa disso, disso e disso. Eita, tem aqui no meu resumo, entendeu? Vitor, por exemplo, o resumo dele era um absurdo. Ele complementava as questões que ele errava junto lá, entendeu? E disponibilizou o resumo dele pra gente também. Então, cada um dava o seu toque. Tipo um caderno de erros, né? Mais ou menos por aí. Assim, né? Errava, acertava, colocava ali do ladinho. Aquela notinha ali sobre aquele tema. Isso. Só que a gente fazia isso antes.
Precursores mesmo. Precursores. Muito massa. Isso foi realmente o diferencial, acredito eu, que deve ter sido. Foi. Eu não conseguia chegar em casa, no internado, cansado, e ler a apostila inteira. Não tinha como. Então, eu sempre me baseei, saía, fazia aula. Primeira coisa que eu ia fazer, eu não lia a apostila, eu ia fazer questão. A partir do que eu errasse naquelas questões, eu ia porque eu errava mais. Porque qual é a tendência do ser humano? A gente vai para onde a gente se dá melhor. A gente gosta daquele feedback, aquela serotonina. Pô, tô acertando muito. Isso vai servir para tua prova? Não. Tem que saber onde tu tá errando. Então, ficar realimentando. Eu tenho 5 capítulos para ler. Esses 3 aqui eu sei muito. Aí eu vou fazer o quê? Leio ele de novo, porque me faz bem, entendeu? Você tá no internato, você quer um acalanto, você quer um cafuné. Qual é o seu cafuné? Ler uma coisa, você sabe. Estudar GO. Ou acertar uma coisa que você já sabe, entendeu? Que não tá levando a crescer. E essas coisas vão ficando esquecidas. Tu vai relembrar isso só na revisão? Não vai, pô. Não vai. Revisão é para revisar, não para aprender, não. Isso. E como é que você lidava com os teus erros? Tipo assim, no começo era... já que vocês fizeram tantas provas, como é que tu lidava com o fato de estar errando, né? Enfim... No começo doía. Doía muito, era chato, era ruim. Mas eu sempre tinha na minha cabeça. Se na semana que vem eu acertei mais 2 questões, eu tô 2 questões a menos de chegar na minha prova. E por aí vai, entendeu? Entendi. Eu não tinha aquela... eu não vou passar, não vou... Batia aquelas coisas, mas assim, é um objetivo. Se eu não conseguir, eu sou médico, entendeu? Só que eu não quero, no final do ano, ficar com aquele sentimento de que eu podia ter feito mais. Perfeito. Não é porque eu não cheguei no objetivo que eu não cheguei a fazer, que eu não me doei, entendeu? Só não queria chegar no ano e dizer, pô, se eu tivesse feito aquilo, isso é que dói. Não é só não passar. É aquele sentimento de que, o si mata o ser humano. É a decisão que precisa ser tomada, né? É o si que mata. Acho que na trajetória de Ian foram vários... Tudo foi muito estratégico, acredito eu. Né? A metodologia, o estudo sempre mais ativo, né, Ian? Mais pra questão, já ir pra questão, tipo, viu videoaula, não vai pra apostila, não vai ler novamente, não vai perder tanto tempo com o resumo. Vai logo pra questão, vai logo a campo, né? Que é o que vai te fazer passar ou não, no final das contas. Na faculdade, a gente é meio que treinado a querer saber de tudo. Pra prova não serve. Não serve isso. Diferente. É diferente. É o caminho. Entendeu? A gente já passou do básico, passou da fisiologia. Isso. Quer fazer prova? Tem que saber o que vai cair na prova. E você tem que acertar ali. Você tem que acertar. De qualquer jeito. Se sua estratégia de chute é boa, chute. Entendeu? Mas você quer acertar. E a tua outra estratégia, ambiente. Que a gente sempre bate aqui, né, Tina, esse assunto, assim. Ambiente, ou seja, com quem você está andando. Com certeza. Né? Família, a gente não escolhe, enfim, quem está ali dentro da sua casa. Mas quem são as pessoas com quem você tem a responsabilidade de escolher para estar junto nesse momento. Se eu não fosse meus amigos, eu não tinha passado. Isso aí é um fato. Aquela história de você ser a média das 5 pessoas que você convive, né? Com certeza. E isso vale também para tudo, né? Para esse tipo de preparação também. Eu acho que Ian hoje deve conseguir. Eu quero que ele nos diga, né? Se olhando assim para esse ano de preparação, o que é que você acha que foi o seu maior acerto? Porque pelo que ele traz, me parece que tem sido essa decisão de ter se juntado aos meninos, né? E qual foi o teu maior erro, Ian, que tu considera aí nesse teu 6º ano? Cara, o maior acerto, com certeza, foi estar com as pessoas certas, entendeu? Que queriam também esse objetivo acima de tudo, do final do ano. E que não deixaram o internato banda voou, como a gente fala aqui, né? Não deixaram, entendeu? Então, isso era muito importante pra mim. Era meu grupo de internato também. Sim. Entendeu? Então, entregaram um bom internato e uma boa preparação. 10 de 10. 10 de 10. Na maioria dos rodízios. Mas, assim, esse sentimento de longe, ter me juntado com as pessoas certas, foi o maior. E o teu maior erro que tu teria feito diferente, né? E o meu maior erro... vamos lá. O meu maior erro, eu acho que foi a irregularidade. A falta de constância, no caso. A falta de constância. Eu acho que aquele pouquinho todo dia se alimenta. Tá? Se alimenta o seu ego, alimenta tudo. Quando você fica naquele vai e volta, eu acho que quando você sente que vai voltar, parece que você está começando do zero novamente. Então, é mais difícil você pegar no tranco. A constância, nem que sejam 5 minutinhos, 10 minutinhos, você não tá pegando do zero. Todo dia um pouquinho, né? A inconstância, assim, durante o ano, acho que foi o pior. Entendi.
Isso talvez, isso é um ponto bem importante, que eu acho que a maioria de todos nós passamos por isso, na verdade. Eu acho que a inconstância de longe foi o pior. É. Agora, eu também tinha uma estratégia diferente de estudo. Não sei se vocês Compartilha. usam conta tudo aí. Eu sempre usei muito o método Pomodoro, assim. Sim, muita gente traz. Eu acho que, sim, foi um dos diferenciais também pra mim, de como eu estudava antes do internato e depois do internato pra prova. Tu chegava a usar o aplicativo ou mesmo... Eu usei, mas eu tenho o Brain Focus, Sim. que eu usei. Tem outro que é até uma da plantinha, que dizia que ia plantar. Forest, né? Forest, pronto. Mas depois que começou a apagar, eu deixei ele de lado. Aí eu usava muito porque, assim, me norteava. Eu tinha noção de quanto eu tinha estudado no dia. Então, quebrar em 20... O corpo da gente, a gente não é feito para passar 2, 3 horas. A gente não consegue, não tem atenção. Se disser que fez, é porque não fez. Só conheço uma pessoa que foi Fernando, que ele passava, sentava por 3, 4 horas, que ele é um gênio. Aí ele conseguia. Eu não consigo. Então, raras exceções. Dividi em 25, no final do ano eu já tava 30, 35, porque eu tava me acostumando mais. Isso. Aí dividia, estudava. Não precisa ficar com aquela noite de eu tenho que completar são 4 ciclos, né? Eu tenho que completar os 4 para poder, senão eu não fiz nada. Pô, aquele pouquinho todo dia faz diferença, pô. Faz diferença. Aquele compartimentalizado era o melhor pra mim, assim. Entendi. Legal. E durante a tua semana, Ian, se é que tu consegue lembrar, assim, pra gente? Porque me chamou de velho isso. Não, faz um tempo, né? Faz um tempo. Ele passou de primeira, né? Então, Sim. assim... Mas, assim, eu sei que o internato também é meio irregular, né? Os rodízios. Mas, assim, como é que tu organizava a tua semana? Tu conseguia entregar a questão, tipo, antes de ir pro internato, vamos dizer? Ou era depois de chegar em casa? Enfim, como era mais ou menos uma semana boa de estudo tua, assim? Só pra entender. Uma semana boa. Eu chegava... Todo dia eu tinha que fazer questão. Tu colocou essa meta? Nem que seja 5 questões, que é aquele negócio de não começar do zero. Tá, 3 sim. questões, 3... Ia lá, já ia casa 3 questões. Pelo menos eu fiz alguma coisa. Não dou aquele CNBD que foi um inútil hoje. Pronto. Podia dormir. Tá. Entendeu? Naquele dia... Então é uma meta negociável pra você essa? É uma meta negociável. Não era... Eu sempre fui a favor daquele... Eu começava minha semana com uma listinha. Eu tinha que riscar. Isso me fazia bem. Entendeu? Legal. Eu não dizia, segunda eu tenho que fazer isso, terça eu tenho que fazer isso. Checklist da semana. O checklist da semana. Até hoje eu faço. Eu era da comissão, do meu presidente da comissão, tudo menos checklist. Inclusive, quase não passo por causa da comissão. Deu um trabalho da gota. Aí eu sou a favor do checklist na semana. Se eu tiver que fazer tudo no domingo e riscar tudo no domingo, beleza. Se eu tiver que distribuir tudo durante a semana, beleza também. Entendi. Mas eu sou a favor mais do que eu me prender a segunda eu tenho que fazer isso, terça eu tenho que fazer isso. Eu sou a favor do checklist na semana. Tá. Então eu tenho que fazer tantas questões dessa aula, desse assunto, ler tal capítulo e fazer um seminário, sei lá. Pronto. Só que eu não botava grandes metas. Por exemplo, eu tenho que fazer as questões do capítulo tal. Eu botava, tenho que fazer 10 questões de tal coisa, dividir em pequenas metas, entendeu? Porque isso me fazia bem. Riscar é bom demais, porque aquele negócio da lista, pô, me dava uma coisa boa. Entendeu? Uma satisfação, compensa. E fazia com que eu quisesse fazer. A questão da recompensa. Fazia com que eu quisesse riscar de novo e ir. Agora eu boto lá, ler 5 capítulos de clínica médica. Vai passar. Querido, vai passar a semana toda, eu não vou riscar, desisto, jogo pra cima e acabou. Se acabou o estudo, entendeu? Então divide em poucas coisas, pô. Pequenas vitórias, entendeu? Faz diferença. O mínimo possível, né? Faz diferença. E aí, sempre uma prova sexta de tarde. Sempre uma prova. Eu fazia domingo e corrigia na sexta. E corrigia na sexta. Que eram aqueles dias que talvez você não estudasse, né? Entendi. Com certeza não ia estudar na sexta-feira. De se organizar. Legal. É estratégico também. Estratégico também. Adoro. São as coisas que eram fixadas na minha semana. Era o dia, pronto, as únicas duas, que era correção e fazer a prova. E o resto era tudo negociável. Oi, Ian, e nesse processo aí dessa semana, nessa organização que você tinha, o que é que você considera que era a sua maior distração? E como é que você trabalhava para evitar que isso te tirasse do foco? Tem gente que é o celular, tem gente que é uma outra pessoa. Não, celular de longe. De longe. Rede social? Eu não sou nem assim aquela pessoa de rede social, mas você procura alguma coisa, procura notícia, vai entrando e vai. O que eu fazia? Eu só baixava, eu apagava o Instagram segunda, terça-feira, o aplicativo, só voltava na sexta. Na sexta, sábado, domingo, eu Ai, Pistor, sem entender nada. Aí, apaga e volta. Eu sempre fazia isso. Eu sempre apagava na segunda, terça-feira e voltava na sexta, sábado.
Por que exatamente na segunda e terça-feira? Era os teus dias de maior foco? Porque o começo da semana. Se você começa a semana ruim, o resto da sua semana é meio ruim. Já é que nem academia. Quando você não malha na segunda, chega na terça, não malhou na quarta, na quinta. Não pode falhar na segunda. Então, né? pelo menos começar bem. Já tá no happy hour. Aí, começar bem faz diferença. Então, segunda, terça, aplicativo Segunda e terça, aplicativo zero. E não entrava pelo Safari, não? Não entrava. Que aí é um trabalho, né? Que você tem que fazer. É um retrabalho, pô. No Safari. Enfim, é dificultando aquele hábito. Dificultando. Né? E não vale também deixar no iPad, viu? Sim, não vale. Verdade. Tem que apagar também no iPad. E também o BrainFox, ele barra, né? Ele tem ele bloqueia 3 aplicativos. Eu escolhi a rede social, além de botar no modo avião, no modo não perturbe. O WhatsApp também deixava. Que é outro que... Isso. Eu acho que o terceiro eu nem lembro mais o que era que eu botava. E você da comissão, imagina, né? Grupo, já pitando, gente falando o tempo todo, enfim. É outra dificuldade. Os associados querendo saber muitas informações. Pai de associado. Eita! Beleza, era ótimo, aconselho. Não aconselho. Não aconselho. Agora tem um bocado de empresa pra gerir esse negócio, era fácil. Na minha época não tinha, não. Eita, rapaz. Oi, Ian, e teus momentos de lazer? O que é que você fazia pra dar... Enfim, pra dar aquela desopilada mesmo na vida. Tu deixou de fazer alguma coisa ou tu manteve teus hábitos como era, mais ou menos? Eu sempre gostei muito de fazer exercício, isso me fazia bem. Tipo, quando eu voltava se eu estudei, por exemplo, tinha estar livre. Se eu estudei, eu sempre malhava ali 4, 5 horas, porque eu chegava ali de 1 hora estudar, almoçava, estudava, até me malhar, que era meu objetivo, até 4, 5 horas. Malhava, corria, depois voltava a estudar. Isso era o meu dia... O auge do dia produtivo. Perfeito. Era uma vez na semana, sendo sincero. Uma vez na semana? Era 1 ou 2 vezes que eu conseguia fazer isso. Tarde livre no internato, que realmente acontecia. Mas aí eu tentava fazer exercício todos os dias, porque meu sono era melhor, quando eu não tava, eu comia besteira, e vira uma bola de neve, né? Sim. Essa questão. Então eu gostava muito de fazer exercício. Saía muito no final de semana, saía meu sábado, ia tomar minha cervejinha, tranquilo e calmo. Mas não foi muito pra festa, porque você acaba perdendo segunda, domingo, segunda. Não quer dizer que não ia, curti muito. Sim. Mas não foi dessa forma, entendeu? Eu tentava sexta, sábado, tomar uma cervejinha, saía. Mas tu chegou a abdicar de alguma coisa assim? Abdicar mesmo, não. Não foi uma coisa assim que extrema, não. Em prol da tua preparação, tu manteve o equilíbrio? Não, não chegou nada demais, não. Entendi. Porque realmente, difícil é manter, né? Às vezes eu fico pensando, assim, refletindo, né? Equilíbrio nessa fase é difícil, né? Você dizer que você manteve o equilíbrio total das suas atividades, né? Porque geralmente não foi essa a verdade. É só você pensar, volta um pouquinho anos atrás. Não vai ser muito equilibrado assim, mas acho que o fato de você não ter dito não para uma atividade que te trazia prazer, relaxamento, enfim, te renovava, eu acho que já é o... Talvez, já é o equilíbrio. Já é o equilíbrio. Está encontrando naquele caos, digamos assim, que você está vivendo, né? Então, já é um ótimo passo, assim. Você não dizer não, mas dizer pelo menos, às vezes não dá para ser todo dia, mas vamos lá, meia hora e 3 vezes na semana, por que não? Isso já é alguma coisa. Eu, no meu 6º ano, eu deixei de fazer, eu gosto de fazer crossfit e tal, enfim, malhar também. Deixei de fazer e tal, me arrependo profundamente. Aí, já é o podcast aqui da volta, a réplica. Exatamente. Porque era uma atividade que, poxa, às vezes você estava cansado, às vezes dava preguiça de ir também, chegava já cansado, mas tenta fazer estratégia. Roupa já no carro, né? Vai direto, enfim... Tenta se organizar, e diminuir, talvez, os dias. Talvez não dê para fazer como você gostaria, mas não deixa de ir. Eu também não peguei todos os meus rodízios pesados. Aí também me ajudou. Me ajudou também. A escolha do local, né? Exatamente. Escolher mais perto, rodízio bom também. Eu foquei em alguns rodízios mais pesados, quiser. Por exemplo, clínica médica. Alguns rodízios que realmente iam dar peso ali no meu pós, né? No meu pós de formado. Aí eu escolhia mais esse, entendeu? Entendi. Ian, chegando mais perto da prova, porque eu já vi que você falou sobre a estratégia, ter colocado um opcional mais leve e tal. Isso. Mas e aí, chegando nisso, para além desse rodízio que você já tinha escolhido estrategicamente, o que foi que você mudou nessa preparação? Aí faltando um mês, assim, para a prova. Vamos lá, faltando um mês, eu praticamente não tocava em uma apostila. Eu só fazia questão. Somente estudativo. Só questão. E era só questão mesmo. Só questão e prova, questão e prova.
E... Discussão em grupo? Porque a gente fazia as revisões, né? Entendi. Que um dos momentos mais importantes era a revisão da gente discutir a prova. Porque a revisão de vocês era discutir a prova. A correção, Isso, na exatamente, verdade. perfeito. Era correção, eu não na chegava para revisar e vou revisar tal assunto, nunca fiz isso. Entendi. Nunca cheguei para sentar, vamos nem fazer. Eu tenho que revisar isso, tenho que revisar isso, tenho que revisar... Não. Voltar para videoaula, voltar para apostila. Minha revisão era fazer prova de R3, prova de pombos, de carpinas, de onde fosse. Era isso. A revisão é muito profissional. Meu estudo, só de eu separar as questões de muito profissional, eu já estava vendo as questões, já era no estudo. Porque a gente separava no Word as questões de R3. Às vezes eu separava assim, até por assunto as provas de R3, por exemplo. Caramba. Escololitíase, colangite, separar do Word já com o gabarito embaixo. Porque como vinha tudo meio misturado, aí a gente separava as questões. Questão de SUS, que de mundo profissional tem muito. De unidade básica de saúde, todos têm, entendeu? Todos esses assuntos têm, de preventiva. Né? Aí tinha lá, a gente separava tudo, entendeu? Entendi. E via. Então, no mês, na reta final, o foco foi total nisso. Total nisso. E uma semana antes? Uma semana intensificou antes. Ou deu uma aliviada? Não intensifiquei não. A gente continuou na mesma todos os dias. Mesma. Todos os dias. Como a gente tava mais folgado, né, nessa semana, todos os dias a gente se reunia de manhã e tarde, de manhã e tarde, de manhã e tarde. Como era um estudo em conjunto, era mais leve, entendeu? A gente pedia almoço, tava Vitor, amigo da gente, que já se formou agora em anestésio. Morava só, então ia todo mundo pra casa dele, tomava banho lá, já ficava lá, só voltava pra casa no final do dia, malhava e ia dormir. Malhava. Olha aí, viu? Malhava e ia dormir. Depois de ter feito umas prova, 6, 7 horas, de manhã e tarde, eu só comi mal nessa semana, confesso. Era só comida de Liz, né? Yakisoba, parmegiana, só saia pedindo. Olhava mais barato ali no iFood, o que fosse mais rápido a gente pedir e pronto. Comia, brincava, depois pronto, estudava de novo e pronto. E na véspera? Na véspera, eu assisti o aulão da revisão, que me salvou muito em preventivo. Que legal! Eu assisti o aulão e pronto. Relaxou um pouquinho? Só o aulão, aí relaxei, acho que vi um filme e fui dormir. Tava com aquela sensação de missão cumprida ou tinha um pouco de medo? Uma das coisas que também ter escolhido uma residência mais concorrida é que eu fiquei com aquele sentimento, né? Se eu não passar é porque também era mais difícil, aquela proteção, entendeu? Sim. Então, eu fui tranquilo pra prova, assim, nesse sentido. Porque, eu disse, é uma coisa tão difícil, se eu não passar... Também foi uma forma de proteção ter escolhido o otorrino. Sim, é verdade, né? Você fica aquela coisa, se eu não passar, não vai ser nada demais, porque é muito difícil. Aí, assim, eu passei, botei lá tudo, fui tranquilo. Fiz perto da minha casa a prova, já conhecia, falei na Poli e na UPE. E no momento da prova, Ian, tipo, ao se deparar com as questões, tu tinha alguma estratégia? Começar primeiro por preventiva? Como era a tua estratégia? Como era a minha estratégia? Eu deixava o que eu sabia menos pro final. Eu fiz assim. Certo. Só que eu também deixava que eu sabia mais em segundo lugar. Não deixei em primeiro. Por quê? Porque Por quê? eu... Quero saber. Tô curiosa agora. Fugir do padrão que geralmente a gente vê, né? O que eu sabia mais, eu ia querer passar mais tempo, entendeu? Porque aquela realimentação, entendeu? Eita, eu vou começar a fazer uns raciocínios aqui, por causa disso, aquilo, outro, porque eu sei muito mais essa matéria, e começava nisso, entendeu? Ia fazer o devaneio. O que eu não sabia, eu já não sei. O que eu, entendeu? Não vai fazer diferença. Então deixa por último, fica por último. A segunda é aquele meio termo, é o que todo mundo vai caminhando, entendeu? Que é a segunda matéria. Eu acho que eu botei... Clínica foi segundo, que era que eu estudava mais. Botei... Acho que eu mais acertava era GO. Mas não era que eu sabia mais, era que eu mais acertava. Sim. Que eu achava que sabia mais era clínica. Que eu ia ficar discutindo com a prova, entendeu? Eu tava em segundo. Aí eu fiz GO... clínica, depois eu botei cirurgia, que era cavalar a prova, não era que eu sabia mesmo, mas era que era cavalar que eu ia conseguir fazer pediatria e por último eu fui preventiva. Totalmente único, né? A ordem de escolha, que muda muito de uma pessoa para outra. Geralmente a galera traz GO, PED ou PREV. Mas eu fui decidindo durante o ano. Porque, perfeito, assim, um processo de autoconhecimento, né? Eu fui vendo que funciona melhor pra você. Preventiva no cálculo, eu gostava mais, porque eu sempre gostei muito de matemática, fazia aquele negócio. Ou você sabia, entendeu? Então, preventiva
vai pra lá. Perfeito. Vai pro Já outro. estava cansado naquele final de prova, já era uma coisa mais objetiva. Pediatria e GO, eu criei muita confiança por conta dessas provas. De, sei lá o quê, porque se repetia muito. Então já foi com o sentimento disso. Oxe, mas deve alguma repetir, não é possível. Quando você vê uma questão... Não é possível. Quando você vê uma questão lá que você já viu assim... Que bom, já dá um massagem, sentimento, né, entendeu? Já dá uma massagem. Então eu nem ia escolher 3 difíceis ou 3 que eu não sabia seguida, porque meu psicológico ia ficar ruim. Então é bom você ir variando. Alternou, né? Alternou. Não deixou... A cirurgia era mais complicada. A cirurgia é mais complicada. Pela prova, né? Mas tu também não deixava pro final, né? Tu deixava pro meio termo. É interessante mesmo essa estratégia. Mas isso aí foi durante o ano. Você vai fazendo várias provas durante o ano, então você vai vendo. Eu começo por tal, vai testando, pô. Você tem várias provas pra você fazer durante o ano. Perfeito. Aí terminasse a prova, corrigiu no mesmo dia? Corrigi no mesmo dia. E a sensação? Eu fui... Rafa, da Porto Final, ela fez meio com uma reunião, assim, das comissões, tudo, e a gente foi. Eu levei a prova, foi direto. Uma amiga minha corrigiu. Eita. A tua prova? Só que ela corrigiu 2 questões erradas. Na tua prova? Na minha prova. Aí começou aquele rankingzinho lá, né, no WhatsApp, fui botando. Cara, eu acho que não vai dar, não. Mentira. Por 2 questões. Passou um tempo depois, eu disse, vou que recorrigir. Olhei pra ela, olhou pra mim, recorrigiu. Caramba, ganhei 2 questões. Muda tudo, né? Aí já subi lá, né? Aí saiu currículo. Aí um pessoal desceu, né? Porque quando corrigiram, fui lá. E você tinha uma boa nota do currículo. Eu tinha uma boa nota e continuei lá. Massa. Contei no mês de 09. Inclusive, assim, aconselho. Quem tem umas pesquisas aqui que não dá entrar pro PIBIC e tudo, bota, leva, vai lá. Bota, vai que cai, vai que entra, vai que entra. Né? Só não vai que cola. Tem que tentar. Tinha uma lá que eu li o edital várias vezes, que era um PIBIC, mas não era um PIBIC. Era uma... Foi assinado pela diretora, mas não encaixava como PIBIC, mas considerava projeto de pesquisa. Aqueles da faculdade, né? Aqueles da faculdade. E eu li e parecia que se encaixava, mas porque eu fui ler, entendeu? Entendi. Mandei e aceitaram. Que legal. E aceitaram. Tem que ir atrás, né? Então, das entrelinhas de tudo. Das entrelinhas. Encaixado e pronto. Inclusive, um dos meus artigos, ou foi um dos meus projetos de extensão, não foi aceito. Aí eu tive que entrar com recurso, mandei 3 linhas, isso depois de ter bebido, que era um evento da comissão, eu saí, caramba, já tava bicado, mandei 3 linhas e mandei. Aceitaram, meu Deus. Também, mas mande, entendeu? Vai que cola. Brigue, né? Você tem que brigar, principalmente em especialidades mais concorridas, né? Não, com certeza. Acho que fica essa lição de Ian, né? De você brigar pelo detalhe. Pelo detalhezinho daquela questão, pelo detalhezinho daquele currículo, porque vai se decidir no detalhe. Exato. Existe uma regularidade, né, muito grande nas pessoas que concorrem para essas. A minha nota do currículo veio errada no ano que eu passei. Ai. E aí eu fui brigar, e aí veio errada de novo. E aí eu fiquei louca. Aí depois, um pouco antes do listão, que consertaram. Não, eu fiquei louca. Se tu não tivesse brigado. Se eu não tivesse brigado, eu podia estar fora, assim, sabe? Isso é muito sério. É muito o currículo. Sério. Então é isso. Dependendo do que você queira, das especialidades que você quer. Centésimos vão valer, vão contar. Não deixe de. No mínimo. Nem pra muito em cima da prova pra resolver isso, nem assim, eita, não deu certo, a nota errada. Não, briga, vai atrás. Você estudou o ano todinho, não vai mandar uma petição. Briga. Brigou o ano todo, vai brigar no final, na reta final. E por sinal, minha namorada não tinha botado o nome dela na lista, porque minha namorada também faz otorrino. Na verdade, minha R+, né, que acabou agora. Ela não tinha botado na época, eu ainda tomei um susto que eu desci uma posição que era ela, que ela não tinha corrigido a prova. Soube na hora, assim, na emoção. Soube na hora. É porque você não entrou de pronto, né? Exatamente. Entendi. Então é Caramba, por isso. Que legal. Ian, aí nesse rankzinho já tinha aquela sensação de que ia rolar. Tinha e não tinha, porque eu tava por 2 pessoas e em otorrino qualquer uma pessoa podia não ter botado É verdade. Só que eu tinha o sentimento de que eu não ia passar. Porque eu tinha corrigido errado também, aí ficou aquela coisa. Aí, com o dia do listão, não vou ficar em casa, vou dar plantão. Eu disse, não, vou pro barzinho. Fui eu e meu amigo pro barzinho. Ele já tinha certeza que ia passar, porque já tava lá em Anestésio Vitor. A gente foi os 2, eu digo, se eu chorar, eu choro com ele, no bar, pronto, já tô tomando já fico livre. Alivia. Se não, se for pra comemoro mais ainda no mesmo dia. Na sexta-feira, foi sair numa sexta, se não me engano, foi na quinta.
Na quinta, eu acho. Já comemora, já tá no lugar já certo pra comemorar. Já fiz o qualquer certo, pô. cenário tá... Deixei o celular pra baixo. Quando me ligar... Aí não vão ligar pra dizer que eu não passei, né? Não vou ligar. Tu não passou. Não vou ligar. Cara, tu disse quanto foi ruim? Aí não. Já era meus amigos da faculdade, marcando assim no grupo. Aí pronto, a gente já começou a comemorar. Que coisa boa. Aí todo mundo chegou e pronto. Aí é o dia mais feliz. Você. Ai, que legal. Muito massa, muito massa. E coroada, né? Vitória. Depois de tanto trabalho, depois de tanta luta, depois de tanta estratégia. Tanto estudo em grupo. Eu ia vender minhas planilhas no vídeo. Vendeu, olha só, poxa. Tati já conseguiu. Eu já consegui. Já fez uma drop ali, bem certa. Eu já tava com a drop ligadíssima aqui. Eita! Esperta. Mas foi Ian, que legal, assim, conhecer a tua história, sabe? Muita racionalidade, né, envolvida, muita estratégia. E que soma demais, assim, na gente, né? Nem tudo é só a emoção, é muito saber, assim... onde eu quero chegar e o que é que eu tenho que fazer para chegar naquele lugar, né? Ter um destino bem definido e um caminho também, né? Porque só o destino não é suficiente. E na época de vocês, na época, vocês meio que tiveram que desbravar o caminho. Então, isso eu acho muito incrível, assim. Vocês têm muito parabéns mesmo, assim. É um tapa na cara. É um tapa na cara da gente. Tá hoje com tudo pronto. Que já tá tudo prontinho ali. Hoje com a inteligência artificial, né? Resolve tudinho. A inteligência artificial da plataforma do Médico Residente resolve absolutamente tudo. Soma as horas por especialidade, por assunto, todas as métricas prontas. Só que e você não acompanhar, um tapa na cara. Exato. Mas quando vem de mão beijada, é aquele negócio. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. Você tem que entender, eu acho, interpretar todas aquelas métricas que estão, né? Precisa, até você falou, né, uma frase, você me contou antes que ele fez um curso de Excel, tá? Pra ele poder melhorar as planilhas dele. Eu vi no YouTube várias aulas. Pra justamente, tipo, é a mesma coisa, fazer um caderno de erros e não voltar lá, e não fazer uso dos próprios métodos que você está implementando na sua trajetória. Então, saiba utilizar bem das ferramentas da inteligência artificial, não é tudo. Ela te entrega um material, mas aí você precisa entender, interpretar e aí tomar as suas decisões corretas, porque nada vai vir tão fácil assim. Tem facilidade hoje em dia? Tem, mas aí você tem que saber utilizar bem. Né? Sim. E adequa pra você, né? Perfeito. Ian, e hoje aí? Ian, R3. R3 já, né? Depois de tanto tempo. Como é a sensação de estar encerrando? Como foi a residência? O que é que você tem, assim? Qual foi o ano? E qual é a diferença daquele Ian que eu conheci no R1? Sim. Que ainda tava, que ainda tava se adaptando. Como é? Aquele Ian do R1, ele só ia, né? Ele só ia, né? Assim, a nossa residência, a gente tem um grupo que define tudo, que é o grupo dos staffs dos ex-residentes, que é a família IMIP. Certo. Então, assim, lá a gente tem muito aquela questão acolhedora. Você não tem aquele staff que vai brigar, que você não consegue ter acesso, que você não consegue ter aquele apego, entendeu? Então, assim, pega muito na mão da gente. Então, a gente se sente muito inserido. Então, não senti aquele baque de entrar numa residência onde eu não conheço ninguém, até porque minha R igual era da minha sala. Então, onde os staffs lhe acolhem. Então, assim, é um ambiente bom, entendeu? É um ambiente bom de se conviver, acolhedor. E legal. E no IMIP você tende a ter contato com inúmeras especialidades, entendeu? É um portfólio gigante para você crescer, entendeu? Para você crescer seu nome dando parecer, para você crescer com amigos indo ver um paciente em conjunto, entendeu? Então, é o que eu digo muito, por exemplo, para os meus R-menos. Quando você vai dar um parecer, não é só você vai lá ajudar um paciente, você vai lá fazer seu nome, deixar seu carimbo, e você vai lá fazer seu nome para o futuro, entendeu? Networking ali, porque o networking, que é a palavra que eu queria lembrar. O seu networking. Então, são coisas que todo mundo tem que saber isso, entendeu? Porque, por exemplo, a gente dá a maior quantidade de pareceres que a gente dá, acho que é em pediatria. Porque é o IMIP. Então, são 18, sei lá, 17 pediatras por ano que passam, fora as pessoas que rodam externo. Então, cada vez que você vai lá, a quantidade de pessoas que você conhece impacta de alguma forma, né? E as pessoas que vão lembrar de você quando sair, eita, tu tem um contato de algum otorrino? Pô, tem um que dava parecer comigo, que eu peguei o contato que eu fui discutir um paciente, eu aqui.
Tem assim, um que era residente lá do IMIP, é muito bom. Sempre solicita. Pronto, e aí você faz o seu Então nome. você tem que entender que você não vai formar seu nome só depois que você sair da residência. Perfeito. Você tem 3 anos para a residência, que são 3 anos, que você tá fazendo seu nome ali dentro. Entendeu? Para os Então, staffs, para pros os colegas staffs, residentes de outras pros especialidades. pros RMs que vão lhe indicar, pros seus colegas, para as pessoas que lhe pediram para isso, pros funcionários do bloco cirúrgico que lhe dão alguma coisa, entendeu? Sim, é verdade. Então, assim, você tem uma gama de profissionais que você tem que interagir, que você tem que fazer seu nome também, entendeu? Perfeito. Então, muita gente não tem essa consciência, ou começa a ter essa consciência só no R3, ou quando sai, e eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, entendeu? Então, são 3 anos que você tá lá pra se lascar, pra dar de cara, porque são 3 anos merecidos, entendeu? Sim. Pra depois você colher os frutos. Mas e esse depois, Ian? O que é que a gente tem aqui hoje na sua mente? Para o ano que vem, para um pouco mais depois, de alguma especialização? Então, o que é que a gente tem em Pernambuco também? E tem a prova de opções de título? Tem a prova de título agora em maio. Certo. Não, em abril. Certo. A prova de... Já começou a preparação, então? Já começou a preparação. Já tem cursinho, aí volta tudo de novo. Aí volta pro método Pomodoro, aí Caramba. volta a fazer Tu tá prova, fazendo já? fazer de novo. Estudando de novo. Tudo aquilo que você aprendeu, né? Parece um filme. Parece um Volta. filme, igualzinho. Faça igual, tipo, veja qual área que eu tô errando mais, que eu tô errando menos. Mas o nível de dificuldade é equivalente? Não, é uma área que você estudou 3 anos. Não, a residência é bem mais difícil. Né? A residência é bem mais difícil. Não tem, até porque você não tá concorrendo com ninguém. Você tá concorrendo consigo mesmo. Você mesmo, exatamente. Então você só precisa conseguir ou não. Exatamente. É uma briga com você mesmo. Eu tenho que atingir esse patamar, entendeu? Será que eu tô apto? Não tô apto? Eu vou estudar pra isso. Perfeito. Eu não tô concorrendo com a pessoa do lado. Se o ponto de corte fosse 3 na residência, se eu tirasse 4, tá ótimo. Mas meus concorrentes têm que tirar todos os 2, né? 2, 3. Sim. Aqui não, entendeu? Na prova de título, você tá concorrendo com você mesmo. Perfeito. E você tá, além de estudar pra sua especialidade, você tá estudando pra prova de título. Então, você quer isso, porque você vai usar isso, entendeu? Já tá onde você quer, né? Já tá estudando mais ou menos o que diferente, você escolheu pra sua vida. Na residência, não. Tem coisa que eu estudo que eu nunca mais vou usar. Perfeito. Principalmente com motorrino. Mas é interessante que as estratégias, elas vêm à tona, né? Você consegue colocar. Resgatar, você né? resgatar, exato. Eu só não tenho paciência pra fazer planilha, mas... Já deu, não foi? já deu. Acho que já passou essa fase. E para além da prova de título, já tá pensando em alguma coisa? Tu me falou antes, né? Que tem um monte de área que eu nem sabia. Exatamente. É uma dúvida que eu nem consigo lhe responder. Se eu vou fazer ou não hoje em dia, entendeu? Meus staff não fazem impressão. Tem provas aqui? Tem. De sub? Aqui só tem uma... Tem uma que abriu agora no IMIP, que é o otorrinopediatria. Eita, Legal. Que aí... Portfólio gigante, né? Pra quantidade de crianças que tem. Nossa. Uma no HC, que abriu, que é base de crânio. Que é acesso à base de crânio que a gente faz para neurologia. Tem base de crânio lateral e endonasal. E o resto é tudo fora do Brasil. Inclusive, são totalmente novas, né? Tem 2 anos essas 2 subs aí, que não considera nem outra residência, né? Um fellow que é feito para tentar se especializar. Mas a otorrino, ela também lhe dá a gama de não precisar fazer. Algumas residências de acesso direto, né? Tipo GEO, por exemplo. Hoje em dia, GEO termina... É isso. Algumas outras já exigem, né? Mas essa coisa, tipo a cirurgia geral, hoje em dia já exige que você tenha um sub... Mas a otorrino não. A otorrino terminou, você já tem uma... Você consegue operar, você consegue fazer tudo isso. Mas, lógico, né? O mercado, ele vai empurrando, Em algum momento vai chegando você vai sentir essa necessidade, né? Mas pra agora não é uma prioridade. Agora, no momento, não. Agora também tem... Esqueci de falar de sono. Se a gente também pode fazer sono, pode ir pra cabeça e pescoço. Que legal. Então, assim, é bem abrangente. É muito abrangente. É legal, gente. Inclusive, quem quiser saber mais, acho que de otorrino pode procurar. Pode tirar dúvidas. Como é que te acha? Te acha no Instagram? Passos Pontian. Ai, não vou fazer o mexão, não tem arroba pra cima. Não tem arrasto pra cima. Mas agora, aproveitando o ensejo aqui, nossa conversa, gostaria, né, que você deixasse, assim, depois de tudo que a gente conversou, depois de toda a sua trajetória, estou muito feliz que você está aqui hoje, inclusive. Obrigado. Foi um prazer. Um prazer enorme. E quem está do outro lado, né, que quer fazer especialmente uma especialidade concorrida, como otorrino, pouquíssimas vagas, você enxergou de uma maneira diferente. Você enxergou de uma maneira, poxa, talvez se eu não passar, é porque era muito difícil. Talvez alguém esteja desistindo de otorrino agora, porque é muito difícil de passar. E às vezes vai para outra especialidade só para dizer que passei, que vai para outro caminho, na verdade. Então, o que é que você diria para essa pessoa que está precisando de um conselho mesmo?
de permanecer na escolha dela e como se preparar da melhor forma possível. Eu já tive essa discussão e esse relato com mais de uma pessoa que me procurou para perguntar. E eu sempre digo da mesma forma. Você desistir de outras coisas na sua vida só porque é difícil? Porque, assim, a quantidade de barreiras que a gente vai enfrentar pro resto da nossa vida vão ter muito mais dificuldade. Entendeu? Então, não é só isso na sua vida. Não é só a residência que vai lhe barrar de você ter um sonho, nada disso. Eu só acho que não é só o difícil que pode lhe barrar. Pelo contrário, vai lhe dar muito mais prazer depois que você passar, por ser difícil. Entendi. E para quem tá atrasado, para quem tá precisando se organizar melhor, então, o que é que tu diria, assim, de dica de estudo? Olha, isso aqui, importantíssimo, primordial. Para essa reta final agora. Dica de estudo, planejamento. Se você tá atrasado, você vai ter que dividir os seus déficits daqui pro final do ano. Isso requer planejamento. Você não vai chegar e matar tudo num dia. Então, planejamento organiza a sua vida, organiza seu cérebro e dá aquela sensação de recompensa. É a técnica que você precisa para passar, entendeu? Perfeito. Para você conseguir, pelo menos, chegar lá. Chegar lá, né? Tá certo? E qual foi a outra pergunta? Não, e nessa reta final, assim, o que é que você diria? Ó, isso aqui não deixa de fazer, não. A galera tá cansada, a galera tá querendo cansada, desistir. tá chegando realmente... Aquele conselho que você gostaria que alguém tivesse te dito nesse momento. Cansaço é igual a questão. Fazer questão não cansa tanto quanto ler. Verdade. E você aprende igual ou mais. Tá Perfeito. certo? Então, focar nesse estudo ativo, né? Cansaço é questão. Cansaço é questão. Perfeito. Vai ficar isso na mente, martelando. Não desista, né? Tem as suas recompensas. Eu acho que se planejar e alcançar é recompensa diária. Se planeje. E questão até o último minuto para que aguentar. Até chegar. Até chegar lá. E vai chegar. E vai chegar. E chega. Ian, muito obrigada pela sua participação Obrigado aqui também. com a gente. Foi um prazer. Foi Obrigado, muito satisfatório meninas. receber você. Muito bom ver você tão realizado aí, né? Tem um Isso. caminho, Isso. nada linear, mas Nada. muito bonito, né? Muito bonito de se viver. É bom ver pessoas realizadas, assim, com o que escolhem, apesar das dificuldades inerentes a qualquer escolha, né? Como ele bem pontuou, a gente não vai ficar desistindo das coisas porque elas são difíceis. Se fosse assim, a gente nem existiria, Não né? fazia nada. A gente enfrenta dificuldades desde intraútero. Exatamente. E a gente vai vencendo uma por uma, né? Então, assim, é muito bom ver a sua força e sua coragem e estar nessa posição que você está hoje e trazendo essa devolutiva de ter... Vai valer a pena, não desiste não, vai. É bom depois. É bom, você vai gostar. Você chega no elevador e o que é que você faz? Faça autorrinho. Passei na residência. Agora sim, né? Agora eu vou entrar sim. nesse elevador. Muito obrigada, assim. Ficaram coisas, assim, pontuais mesmo, que vão ficar martelando na minha cabeça, na de Tati e de todo mundo que tá aí nos ouvindo. Obrigada pela sua participação. Como Foi melhor prazer. residente também, inclusive, Sim. né? Essa questão de valorizar mesmo o seu nome, O que o você seu tá trabalho. fazendo, o que você tá entregando, Isso. o impacto que você tá causando, Isso. né? Você vê um parecer, né? E às vezes parece tão pouco ali no dia. Você às vezes tá super cansado, já querendo ir embora. Não é isso? Mas pode ser aquela pessoa que fale mal de você depois. Nós não queremos isso, Não né? queremos isso. É o nosso trabalho, então faz parte. É o nosso nome. É o nosso nome, então faz parte mesmo, assim, ter essa atenção e não deixar isso mais pro final, né? Sempre fazer isso. Ian, obrigada. Obrigado Muitíssimo também. obrigada. Não Agradeço. tenho dúvida que isso aqui vai inspirar e quem quiser reassiste, vê as dicas novamente. Manda pra galera. Manda pra galera, curte, compartilha. Foi muito especial, eu sabia, tinha certeza que você ia entregar, ia ser show. Obrigada pela sua Muito participação. obrigada, Obrigado, Ian. Muito meninas. sucesso no teu caminho. Obrigado. Sucesso pra você. E até Obrigada, Tati. nos corredores de MIP. Até os Sim, corredores, a pode gente- pedir parecer. Pode pedir parecer. Depois dessa. Pode, vamos pedir, vamos pedir. Não é? Obrigada, Ian. Obrigada, Obrigada, Tati. tchau, tchau. Obrigada, gente, que nos assistiu. Mais um Tchau, tchau. episódio de sucesso. Foi ótimo. Foi Obrigada. ótimo. E até a próxima. Até a próxima.